pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar um tema diferente, hoje eu não vim falar sobre os Estados Unidos, nem viagem, mas vim falar sobre um tema que também está no nosso meio, que é aviação. A Netflix lançou uma série falando da maior tragédia aérea que aconteceu no nosso país, que foi no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Esse acidente aconteceu através do voo da Latam 354. E eu achei interessante a série porque ela mostra coisas que estavam acontecendo por trás desse grande acidente que teve em São Paulo. Existia uma obra que estava sendo feita no aeroporto de Congonhas que foi pausada por conta das férias que iria acontecer no Brasil. Então, havia uma preocupação muito grande de vários pilotos em relação ao pousar em São Paulo. Congonhas, se você não conhece, é um aeroporto super pequeno que opera voos domésticos, mas na época de férias existe uma grande transição naquele aeroporto, tanto para voos domésticos quanto pessoas que estão chegando de outros estados pousando em São Paulo, em Congonhas, para ir para Guarulhos. Então é um aeroporto muito movimentado e eles resolveram pausar as obras da pista naquele momento, naquele ano, por conta das férias que iriam acontecer. Pois bem, era uma época muito chuvosa e todos os pilotos estavam muito atentos em relação a pousar em Congonhas. E na série mostra também algo que estava acontecendo por trás no sentido de várias contratações de vários pilotos novos da Latam. O que não foi o caso desse acidente, eram pilotos experientes e pilotos que já tinham anos na companhia aérea TAM, porque foi mudado para a Latam depois. Voltando para a pista ela tinha que ser recapeada, tem um recapeamento para escorrer a água, e os pilotos já tinham relatado que várias vezes, ao pousar em Congonhas, havia uma aquaplanagem, na verdade, sobre quando eles pousavam. Então existia meio que um macete entre eles para pousar, não como a forma original, a forma que deve ser feita, mas eles tinham um consenso como pousar lá em Congonhas. E eu vou chegar nas causas reais dos acidentes que não foram passadas pela série da Netflix. Que a série da Netflix relatou foi da presidente, da CEO da ANAC, que estava no cargo quando aconteceu esse acidente aéreo. Ela foi vista em algumas festas depois do acidente, fumando charuto. Ela relata sobre machismo por nessa área existia uma maioria homens e pessoas que vieram da ditadura militar e que não aceitariam uma mulher com uma posição dela, e ainda fumando charuto seria meio que uma afronta contra ela, contra as mulheres que exerciam cargos de poderes nessa área da aviação. Só que, na verdade, quando se mostra as atitudes dela, as reportagens dela, ela é uma pessoa totalmente fria. E os familiares, com certeza, perderam seus entes queridos, queriam que a pessoa que estivesse passando as informações fosse mais empática, e ela resolveu não ter essa postura e nem passar para alguma pessoa da empresa os comunicados formais do acidente, O que me deixa muito perplexa, porque se você tem um cargo numa empresa onde você sabe que o seu ponto bom, seu ponto a melhorar é empatia, você deveria deixar com que algum porta-voz da empresa respondesse por você para demonstrar empatia. Afinal, nesse acidente morreram 199 pessoas, dentre as pessoas que estavam no avião, quanto o prédio que foi atingido. Aconteceu também aqui no incidente que aconteceu aqui nos Estados Unidos, na United, onde um cliente ele foi obrigado a sair do avião porque a companhia aérea causou um overbook, venderam mais passagens do que poderia. E esse presidente da United, hoje ele já não está mais no poder, ele já não está mais no cargo, ele foi totalmente frio em dar as informações para as pessoas, vazou um e-mail dele elogiando a forma com que a companhia aérea atuou para remover esse cliente do avião. Esse cliente ele teve seu rosto até desfigurado por ações que foram de alguns policiais que tiveram que tirar ele do avião, Foi uma solicitação do aeroporto junto da companhia aérea. E esse incidente foi tão grande que todas as leis aqui de embarcação e de overbook teve que ser mudada no país depois desse incidente. Mas o ponto-chave é a falta de empatia
dos CEOs, né, com pessoas, quando se trata de pessoas, né. Um outro ponto negativo que eu achei quando se retrata dessa CEO da ANAC, ela mostra na série ela com um ligamento com o PT e algumas vezes ela é elogiada por alguns de direita. Ela faz parte de uma reunião ali com o Olavo de Carvalho, né, que é um grande mentor da direita no Brasil. Então, a série tenta enviesar isso politicamente, o que eu acho super negativo, porque o nosso mundo já está totalmente enviesado. Ou você é de esquerda ou você é de direita. E não mostra, na verdade, o que os próprios familiares falam, que é a falta de empatia, a falta de profissionalismo que essa mulher teve com esse grande acidente aéreo. Então, mais do que um machismo, mais do que um lado enviesado dela da política, que ela acabou se candidatando também, mais que isso é a falta de competência para o cargo, né? Ela demonstrou uma falta de competência para o cargo, uma falta de empatia com um caso desse, sendo que foi o maior caso de acidente do Brasil. Então, se fosse um acidente pequeno, como seria essa reação dela, né? Já que todos os olhos do Brasil estavam voltados para ela e do mesmo jeito ela teve uma reação tão empática a este caso, né? E é claro que uma pessoa só, uma mulher, ela não tem uma capacidade de derrubar um avião. Existem vários erros que vão acontecendo até chegar nessa tragédia. E é o que acontece e é o que relata no relatório do CENIPA, que não foi tão explicado na série do Netflix, que eu acho que eu senti falta de coisas mais técnicas nessas. O CENIPA acusa más condições de pistas, não que naquele dia a pista não estava adequada para pouso, porque estava adequada para pouso, mas como ela já tinha um histórico curto de pousos com problemas, inclusive teve até um incidente um dia antes desse pouso, desse acidente, com o avião da TAM, o 3054, mas como outras coisas, pressão psicológica dos pilotos, por estar chovendo, por estar tendo por ser a época do apagão aéreo no Brasil, que foi um caos. Então o relatório do CENIPA esmiuça isso detalhadamente e fala que não foi a culpa totalmente dos pilotos no caso do acidente da Latam. E eu acabei nem falando, na verdade, qual foi o erro dos pilotos, né? Foram as manetes que não foram colocadas na mesma posição. Uma estava com uma posição de voo e outra estava com posição de terra. O que muitos pilotos faziam isso para pousar em Congonhas. É o que a série diz, mas os pilotos falam que isso não é real. Mas uma manete estava para frente e outra manete estava para trás, o que não deixou com que o avião tivesse os freios automáticos ativos e nem os freios das asas, o que, se eu não me engano, pelo relatório que eu vi, freava 50% do avião. Então essa foi a causa real, mas também tiveram outras causas por trás. O avião também não tinha um alerta de retard, que era um alerta que as duas manetes elas deveriam estar na mesma posição, enquanto elas não estivessem na mesma posição, o alerta ficava soando, então o avião não tinha esse alerta. Pelo que eu entendi, o relatório do CENIPA pediu que fez uma série de exigências para a Latam voltar a funcionar, quer dizer, a TAM voltar a funcionar, e treinamento de pilotos, enfim, várias questões, incluindo esse alerta que não tinha nos aviões, que como o 3054, que teve o acidente, infelizmente.
E eu faço questão de assistir tudo que tem a ver com acidente aéreo, porque eu tive muito medo na minha vinda aqui para os Estados Unidos. O trajeto do Brasil para os Estados Unidos é um trajeto que tem muita turbulência. Aqui, os aviões em voos domésticos têm muita turbulência. Eles voam a uma altitude muito alta, principalmente quando tem tempestades. E em algumas ocasiões eu senti que o avião ele tinha sido sequestrado. Eu acho que é por conta claro que a gente sabe, né, dos atentados que houve aqui e que possivelmente haverão de ter mais, porque os Estados Unidos é um país muito bem visado para isso, assim como a França, parece que tem bastante tentativas de atentados. Então eu tenho alguns receios de viajar de avião aqui, eu confesso, e tive muito medo, adquiri meio que um trauma com voos. Eu que adoro viajar, adoro conhecer lugares diferentes, então eu confesso que eu deixei muito de viajar por conta desse medo que eu tive aqui, meio que foi um trauma, mas toda vez que eu vejo as causas de um acidente aéreo, eu vejo que não é só um erro, né? São vários erros, o que a série mostra em partes, né, do que aconteceu. Mas existem essas ressalvas. E você assistiu a série do Netflix? O que você achou? Conta aqui nos comentários o que você achou, se vocês também concordam comigo que acabou sendo uma série meio que enviesada politicamente, o que eu achei um desrespeito com os familiares que ainda estão vivos. Conta aqui nos comentários o que vocês acharam, curta essa página e até a próxima!